Bom dia, a graça e a paz desse Deus maravilhoso sejam com todos vós. Hoje é 13 de outubro de 2022 e vamos a mais um estudozinho do nosso manancial diário aí, que é maravilhoso, né? Todo dia você ter um estudozinho desse aí para você abrir a mente, se conectar com Deus. Lógico que eu já orei, já busquei o Senhor. E em seguida a gente vai ler a Bíblia, fazer esse estudozinho para nos alimentarmos mais da palavra do Senhor. Né? Que Deus seja com todos vocês. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Não é verdade? Quando a igreja for levada, muitos vão procurar o Senhor e não vão encontrar. Não é verdade? Então, assim, vamos buscar, vamos orar, vamos jejuar pela nossa nação. Nós estamos aqui, acho que as igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro estão orando pela pátria, né? Nós aqui também não somos diferentes, não. Aqui em Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, nós estamos orando por nossa pátria, pelo nosso Brasil, né? E Deus sabe todas as coisas. E o nosso texto para o estudozinho do manancial de hoje se encontra no livro de Hebreus, todo o capítulo 11, são 40 versículos, aí não vamos lê-los, né? Todos. Eu vou me ater aqui apenas do 1 até o 7. Mas nós sabemos que está falando dos testemunhos, dos exemplos de fé que nós temos na Bíblia, né? Vai falar de Enoque, vai falar de Noé, né? Fala de Jacó, de muita gente aí, né? E que tudo seja para a glória do Senhor. Né? Vai falar de Abraão, vai falar de tudo todas essas pessoas aí que fizeram a diferença no reino de Deus, né? Sara. Falando de Abraão, está falando de Isaac, de Jacó, de todos eles, né? Olha só, no capítulo, no verso 20, pela fé, Isaac abençoou Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Então, assim, exemplos de fé que nós temos que... Eu sempre costumo dizer que eu aprendo um pouco com cada um de nós, com cada pessoa. Eu tiro alguma coisa e filtro e pego só o que é bom. Entendeu? Porque nós estamos em constante aprendizado. A gente olha, a gente escuta, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Todo santo dia. Mas temos que filtrar, porque eu não quero aprender aquilo que não vai trazer frutos no reino de Deus. Então a palavra de Deus diz assim, no capítulo 11. A natureza da fé e exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. Em Hebreus, tá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é a prova das coisas que não se veem. A gente ora e pede a Deus que aquilo que a gente tem fé, que a gente crê que vai acontecer, vai acontecer. Não aconteceu, mas vai acontecer, porque eu tenho fé que aquilo vai acontecer. Entendeu? Sabe como é que eu me sinto? Como esses personagens da Bíblia, que às vezes viam o mal vindo sobre a sua nação, ia orar, ia pedir jejum, ia jejuar, pedindo pela nação para Deus ter misericórdia e livrar a nação do mal que pode vir sobre ela. É assim que eu me sinto, por isso que eu estou orando e estou me consagrando a Deus, né? Não só eu, né? Mas como milhões de brasileiros aí pelo Brasil, para que Deus defenda a nossa nação. Isso é fé. Fé que lá na frente Deus vai interceder e agir e não deixar que esse mal venha sobre a nossa nação. Esse mal do comunismo, do socialismo. Irmãos, eu fico imaginando como que tem pastores aí que votaram nesse partido comunista aí. Não entra na minha cabeça. Você está entendendo? Vai contra os princípios que nós defendemos, que a Bíblia defende, que Deus nos ensinou a defender. Né? Por exemplo, vou dar só apenas um exemplo aí. Deus, quando fez Adão, ele olhou para Adão e falou assim, farei uma varoa para ele. Deus não falou que ia fazer um homem para outro homem. Então, por aí você já vê que esse partido que defende isso, de um homem casar com outro homem, não é um partido que defende princípios bíblicos, não é um partido que está em Deus. Né? São pessoas que odeiam a Deus. Então, isso aí, irmão, como é que tem gente? A gente tem que alertar. Alertar. Então, pela fé, a gente tem fé que as coisas que não aconteceram ainda vão acontecer. E Deus há de livrar nossa nação disso aí. Porque por ela quem? Pela fé.
Os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então nós temos que fazer e andar nessa presença desse Todo-Poderoso em nossas vidas. Nós temos que agradá-lo. Um dia desse eu combinei com um amigo meu de nós fazermos uma vigília lá no sítio. Tem um sítiozinho. E ele deu 9 horas. Eu costumo dormir cedo. Eu, quando não tem igreja, 8 horas, estou deitado, 8h30, 9 horas, estou deitado. E deu 9 horas, me deu um sono. Eu falei, pai, eu não vou mais nessa vigília, não. E esse meu amigo chegou. Eu estava pegando o telefone para ligar para ele não vir. E eu pegando o telefone, ele estava na frente de casa me olhando. E ele falou, e aí, vamos? Eu falei, ô, varão, vamos dormir, já está tarde já. Aí ele falou para mim assim, não, meu irmão, não vamos agradar a carne não, vamos agradar a Deus. Mas na hora, eu peguei a chave do carro e nós, fomos para o sítio. Chegamos lá umas 9h30. E conversa vai, conversa vem, oração vai, oração vem. Quando nós nos demos conta, era 1h da manhã. Entende? Então, assim, a gente tem que agradar a Deus. Agradar a Deus, não a nós. Né? Não deixe a carne ter domínio sobre você. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Agora imagina Noé, né? Com aí 100 e poucos anos, 120 anos parece, construindo a arca. É fé, meu irmão. É fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé e esperar em Deus, esperar em Cristo Jesus. E no momento certo Deus vai agir. Em nome do Senhor, né? Pela fé, olha o manancialzinho, estamos acabando, ó. Mais 2 meses e pouco aí pela frente. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Nós temos que agradar ao Senhor. Em Hebreus 11, encontramos a famosa lista de heróis da fé. Pessoas comuns que tiveram suas vidas dedicadas ao Senhor, que tiveram bom testemunho por meio da fé. Destaco entre elas um homem que agradou a Deus. A história desse homem encontra-se em Gênesis 5, 24a. Enoque andou com Deus. A Bíblia não relata uma grande construção ou um grande feito na história desse homem. A palavra destaca apenas uma ação de sua vida que fez com que ele participasse dessa distinta lista. Ele andou com Deus. Essa foi a ação extraordinária da vida de Enoque como testemunho de fé. Andar com Deus, irmãos, é estar na presença dele. Se ele andou literalmente, é outra história. Mas eu quero o seguinte, permaneça firme na fé, orando, jejuando, lendo a Bíblia, a palavra, buscando ao Senhor, tentando dominar o próprio corpo, ter domínio sobre o próprio corpo, sobre a língua. Entendeu? Isso é andar com Deus, isso é ter fé. É fé, meu irmão. Fé que a gente fazendo tudo conforme está escrito na Bíblia, nós vamos estar com a cabeça erguida diante do Senhor e diante dos homens. Né? Talvez em nosso tempo, talvez em nosso pensamento, Enoque não fez nada muito diferente. Ele, todavia, fez o principal. Estamos acostumados a registrar grandes feitos por meio de marcos, atividades, construções, eventos, mas nada disso é relevante se não for fruto de uma vida que caminha ao lado de Deus. Pode parecer simples, mas andar com Deus exige que a vontade dele prevaleça. Exige uma vida dedicada a ele. Quando o principal objetivo da nossa vida é andar com Deus, todas as demais atribuições da vida são fruto desse relacionamento. Tudo o que fizemos frutificará, pois é por meio dele que podemos produzir frutos quando andamos com Deus. A vontade dele prevalece em nossa vida.
Que andar com Deus seja a mais extraordinária ação de nossas vidas. Andar com Deus. Devemos ter fé, irmão, que aquilo que nós oramos, que nós estamos nos consagrando, jejuando, pedindo a Deus aquele determinado oração, lá na frente aconteça. Nós estamos numa contagem regressiva. O Brasil corre perigo de vida. Estou falando da nação. Então, o Brasil inteiro, os crentes, os pastores, orem, busquem pela nossa nação, pedindo a Deus livramento, como aqueles pessoas da Bíblia. Eu me sinto assim, como aquelas pessoas da Bíblia, que viam um perigo chegando e nós vamos orar, vamos pedir a Deus e Deus vai nos livrar. Né? Deus vai ter misericórdia da nossa nação. Né? Temos um presidente que confessa a Deus diante dos homens. Então eu creio que esse é o avivamento que eu ouvia quando eu era criança. O Brasil, né, é a terra da prosperidade, é a terra disso, é a terra daquilo. Pelo Brasil vai vir um grande avivamento no futuro. E eu creio que é agora, irmão. O Brasil inteiro, as igrejas estão orando, pedindo a Deus esse livramento. E eu creio, vamos pedir a Deus, vamos nos posicionar do lado do que é certo, irmão. Né? Não do lado daquilo que desagrada a Deus, mas do lado que agrada a Deus, que busca o Senhor, que ora, né? Que geme na presença do Senhor, com lágrimas, né? Com fé. Eu tenho fé, irmão. Vamos pedir que Deus interceda por nós e que a nossa nação não seja entregue para esse partido das trevas aí. Né? Vamos buscar ao Senhor enquanto podemos encontrá-lo. Oremos. Querido Deus e querido Pai, glórias te dou, Senhor, por estar na tua presença, por ter essa palavra para ler, Senhor. Pai, que continue assim no nosso Brasil, essa liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Que continue assim, Pai. Abençoa a nossa pátria, abençoa a nossa família, abençoa nossos filhos. Pai, eu te agradeço, Senhor. Abençoa todo irmão e toda irmã que vai nos assistir. Compartilhem. Né? Liguem para todas as pessoas que vocês conhecem fora do Brasil. Está na hora do mundo inteiro. O povo evangélico do mundo todo está em oração pela nossa nação. Pai, abençoa o Brasil. Abençoa todo irmão e toda irmã que ora por esta nação e que jejua por esta nação. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, fica na paz.